E aí, pessoal, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma videoaula de História aqui no canal. Meu nome é Laura e hoje nós vamos estudar as entradas e as bandeiras. Entradas e bandeiras nada mais são do que expedições que aconteceram no Brasil entre o século XVI e o século XVIII. Essas expedições, essas entradas, tinham por objetivo explorar a terra, procurar por pedras e metais preciosos e, principalmente, capturar indígenas para serem usados como mão de obra escrava. As entradas e as bandeiras foram as principais responsáveis pela expansão do território brasileiro. A primeira entrada que se tem notícia foi a de Américo Vespúcio. A sua expedição partiu de Cabo Frio em 1504. Depois disso, não se tem mais registro de expedições de entradas, apenas a partir da década de 1530, que foram aquelas expedições organizadas para iniciar o processo de colonização do Brasil, como a gente já falou aqui anteriormente, como teve a expedição do Marte Afonso de Souza. Muitas entradas, muitas expedições aconteceram nessa década do século XVI, mas muitas fracassaram. As principais entradas que tiveram sucesso, que foram realizadas com sucesso, foram as expedições dos jesuítas. Essas entradas, essas expedições que são formadas com o objetivo de procurar minas jazidas de metais e pedras preciosas no século XVI, são divididas em 4 grupos ou 4 ciclos. Tem o ciclo baiano, o ciclo sergipano, o ciclo cearense e o ciclo espírito-santense. O ciclo baiano começou por volta do ano de 1538, quando o governador-geral Tomé de Souza organizou 2 entradas para procurar esses metais preciosos. Só que a primeira entrada ela não deu certo, ela fracassou, ela naufragou no Rio São Francisco. Já a segunda entrada, a segunda expedição comandada por Francisca Espinhosa, ela deu certo. Eles partiram pelo Rio das Caravelas e chegaram na região da atual cidade de Diamantina. Nesse ciclo baiano, 2 entradas ficaram muito famosas. A primeira comandada por Sebastião Fernandes Tourinho e a segunda comandada por Antônio Dias Adorno. O Tourinho, ele navegou pelos rios Doce e Jequitinhonha. Era uma região habitada pelos aimorés. Ele saiu em busca de jazidas de esmeralda. E o Adorno, ele percorreu o mesmo caminho do Tourinho. Ele não achou essas jazidas e capturou mais de 7.000 indígenas para serem usados como mão de obra escrava. As entradas dos outros ciclos, do ciclo espírito-santense, sergipano e cearense, elas seguiram o mesmo caminho de Tourinho e de Adorno, mas muitas fracassaram. Poucas chegaram a chegar na Chapada da Diamantina, porque muitos expedicionários morriam de malária, como foi o Gabriel Soares. E muitas dessas áreas continuaram sob domínio dos povos originários. As entradas paulistas do século XVI, elas tinham como principal objetivo capturar os indígenas. Como a de João Ramalho, a entrada de João Ramalho, que foi organizada para atacar os povos do Rio Paraíba. Teve também o capitão-mor da capitania de São Vicente, Jorge Correia. Ele organizou entradas para atacar os povos carijós e tupinaés. Teve um expedicionário, o André de Leão. Ele saiu de São Paulo em busca de minas de prata, até chegar nas cabeceiras do Rio São Francisco. Ele não achou as minas, mas abriu um novo caminho para as entradas. No século XVI, começou o ciclo das bandeiras. As bandeiras são diferentes das entradas.
As entradas tinham que ter autorização da corte, tinha que ter o auxílio da corte. Já as bandeiras, elas tinham um teor mais particular, mais privado. No século XVII, esses colonos que estavam aqui no Brasil, eles já se consideravam suficientes, capazes de entrar no território brasileiro, de entrar no sertão brasileiro, sozinhos, por iniciativa própria. Então a diferença entre entradas e bandeiras é isso. A entrada estava ligada a uma autorização da corte do reino e as bandeiras eram particulares. Tanto é que vai ter movimentos, acontecimentos em escala local, em escala global, que não vai interferir nas bandeiras, justamente por causa disso, porque as bandeiras eram particulares, elas não dependiam da metrópole. A primeira bandeira que se tem registro é a de Nicolau Barreto. Ele saiu de São Paulo em 1602 e percorreu uma extensa área. Ele passou pelo Paraguai, depois ele foi no vice-reino do Rio da Prata, até chegar na Bolívia. O principal objetivo das bandeiras também era o aprisionamento dos indígenas para serem usados como mão de obra escrava. E os bandeirantes perceberam que seria mais fácil invadir os agrupamentos dos jesuítas, porque aí seria mais fácil aprisionar esses indígenas. Nesse ciclo das bandeiras, o nome que se destaca é de Antônio Raposo Tavares. O Raposo Tavares foi um dos responsáveis pela expansão do território do Brasil. O trajeto que ele percorreu quase ligou os extremos atuais norte e sul do Brasil. Vários territórios que pertenciam à América Espanhola passou a ser domínio português graças às bandeiras do Raposo Tavares, como o Mato Grosso, o Paraná, o Rio Grande do Sul, tudo isso pertencia aos espanhóis e devido à bandeira do Raposo Tavares passou a ser domínio português, porque o Raposo Tavares ele ultrapassou os limites do meridiano de Tordesilhas. Em 1673, Manuel de Campos Bicudo ele realizou uma bandeira para aprisionar indígenas e encontrou ouro no rio Araguaia, que banha os estados de Goiás, Mato Grosso, Pará e Tocantins. Na mesma época, outro Manuel, Manuel Dias da Silva, ele encontrou minas de prata em Santa Fé, no Paraguai. Bartolomeu da Silva realizou uma bandeira no sertão goiano para aprisionar, para capturar indígenas. Então ele observou que as mulheres Goiás, que era o nome da comunidade indígena, daí o nome do estado, né, Goiás, ele observou que as mulheres usavam acessórios de ouro e ameaçou os indígenas para que eles contassem onde havia mina de ouro ali, a localização da mina de ouro. Só que os indígenas não contaram para ele. Então, o que o Bartolomeu fez? Ele pegou uma tigela, encheu ela de cachaça e botou fogo na cachaça e falou para os indígenas que ele ia fazer a mesma coisa com as águas do rio se eles não contassem onde estava a mina de ouro. E os indígenas ficaram apavorados, que eles acharam que aquilo ali era água, eles não sabiam que era cachaça. E eles ficaram apavorados, com medo do Bartolomeu, e contou para ele onde ficava a mina de ouro. A partir desse momento, os indígenas Goiás começaram a chamar o Bartolomeu de Anhanguera, que significa espírito do mal. Outro bandeirante bastante conhecido é Fernão Dias Paz. Fernão Dias ele foi enviado pelo governador Furtado Mendonça para procurar metais, pedras preciosas. E ele ficou 7 anos andando pelo sertão brasileiro. Ele achou que tinha encontrado esmeraldas na região habitada pelos pataxós, mas eram só turmalinas. O Fernão Dias ele foi vítima de uma epidemia de febre
e acabou falecendo. Coube ao seu filho, o Garcia Rodrigues Paz, o pioneirismo de achar ouro em Minas Gerais. Esse pioneirismo também se deu a Antônio Rodrigues Arzão e Duarte Lopes. O Garcia Rodrigues Paz foi ele que abriu o caminho novo da Estrada Real, porque não havia um caminho que ligava Rio de Janeiro a Minas Gerais. Então Garcia Paz abriu um novo caminho da Estrada Real. Depois disso, a cada nova bandeira que se formava, que era organizada, descobria-se uma nova mina de ouro, como em Sabará, em Ouro Preto, na Serra do Itatiaia, e iniciou assim uma verdadeira corrida do ouro aqui em Minas Gerais. Só que esses aventureiros, essa riqueza, essa mina de ouro, essa possibilidade, né, de enriquecer fácil assim, falava tão alto que eles esqueciam de providenciar alimentos, por exemplo. Nessa época era comum um matar o outro porque não tinha o que comer. Matava-se por um pedaço de pão. E surgiu assim vários distúrbios e a fome. Era comum a pessoa ter vários ouros, uma montanha de ouro, e a pessoa morrer de fome, porque lá não tinha comida. Essa foi a videoaula de hoje, explicando aí um pouquinho sobre as entradas e as bandeiras aqui no Brasil. Espero que tenham gostado. Bons estudos, me siga nas redes sociais, LMP História e Filosofia, e vejo vocês na próxima videoaula.